Buenas, meus amigos, minhas amigas. Vamos lá então para a nossa terceira parte da aula resumida, de maneira bastante rápida, sobre o perigo fascista, sobre a ascensão fascista, um pequeno histórico sobre o fascismo, né? Então nessa última parte, o que a gente vai fazer é falar um pouco sobre as consequências do perigo fascista, né? A gente, na segunda parte da aula, a gente falou sobre o perfil psicossocial do fascista. Então, o fascista, a rigor, ele, para poder defender a economia de mercado capitalista alemã, italiana, ele então vai desenvolver como alternativa uma terceira via que substitua o liberalismo como uma possibilidade de defesa do capitalismo, que rechace completamente o socialismo e todas as outras formas de empoderamento dos interesses dos trabalhadores. E para poder fazer isso, ele vai partir de um convencionalismo, né? Ele vai sempre acreditar que os valores da classe média são os valores naturais que sempre estiveram aí e que não devem ser questionados, porque ele vai vir junto de respostas muito rápidas a problemas muito complexos, através de uma exaltação a uma submissão idealizada a um salvador da pátria, que vai obter uma estabilidade através da valorização da família tradicional, utilizando sempre slogans muito fáceis, frases prontas, jargões que ataquem os inimigos, sempre com ataques difamatórios, que utilizem da chacota, que menosprezem o poder dos seus inimigos, através principalmente sempre exaltando a força, exaltando uma solução violenta, né, desprezando os direitos humanos, exaltando sempre uma virilidade, né, ou é o homem másculo, heterossexual, com seu poder, a sua arma, a sua violência, que vai trazer a estabilidade que a sociedade precisa. Sempre esse discurso, ele está o tempo inteiro batendo no quesito corrupção, que é um discurso muito fácil de ser utilizado, um desprezo a todo tipo de debate racional. Ele não valoriza método, ele não valoriza evidências, ele não valoriza a teoria, né? Para ele, na verdade, o que basta é o seu senso comum, é as suas crenças, e que sempre os fins justificam os meios. Nisso, então, ele então vai ser um anti-intelectual, claro. Para ele, toda forma de narrativa intelectual é, na verdade, uma tentativa de tentar sabotar os seus valores, e que na verdade a verdade ela é dada, né? A verdade ela os fatos falam por si só, sendo que ele, quando os fatos, as evidências demonstram que ele está errado, aí essas evidências devem ser descartadas, né? E com certeza o fascista ele tem uma preocupação muito grande com a sexualidade dos outros, né? Ele sempre está muito preocupado, principalmente com sexualidade e com a sexualidade da mulher, né? A liberdade sexual da mulher, porque isso coloca em jogo, né, os seus privilégios enquanto homem, e principalmente porque a sua masculinidade ela normalmente não é uma identidade muito segura, né? Ele não estando muito seguro, não estando muito certo da sua masculinidade, qualquer coisa que coloque um risco nessa identidade frágil, ele vai então ter que atacar o outro. Isso é um traço psicológico comum sempre que uma pessoa não tem uma identidade muito bem firmada, não tem um traço muito bem firmado. Sempre o outro que coloca, questiona isso, vai ser atacado com unhas e dentes, né? Então, dito isso, rememorando então que a gente falou sobre o perfil psicossocial do fascista, a gente então tem que falar o que esse perfil psicossocial fez e trouxe de consequências, principalmente para a Europa lá na década de 30 e 40, né? Então, normalmente a gente sempre lembra dos campos de concentração.
É uma coisa que eu sempre gosto de lembrar, é que efetivamente Hitler não se elegeu prometendo campos de concentração e ele jamais faria isso. Provavelmente ele não ganharia uma eleição prometendo um campo de concentração. Nenhum campo de concentração. Na verdade, ele não prometeu exterminar ninguém, ele não prometeu segregar ninguém. Ele prometeu que, através de piadas, chacotas e um discurso bastante dúbio, que ele iria se utilizar de maneira bastante violenta, uma posição contrária às minorias, né? Mas ele não se colocava assim como alguém queria colocar isso como algo efetivo. O que são os campos de concentração? Todo mundo fala campo de concentração, lembra lá dos 7 milhões de judeus mortos nos campos de concentração, mas o que é efetivamente um campo de concentração? Um campo de concentração, como o campo de Auschwitz, ele é um campo que está ali para produzir bens de consumo. Opa, olha só, né? O que é um campo de concentração? É uma fábrica. É um campo de concentração, é uma fábrica que serviu aos interesses capitalistas da Alemanha. Então a gente tem que lembrar que grande parte das marcas que estão aí nesse slide, ou elas foram criadas, ou foram desenvolvidas, ou foram estabelecidas pelo Partido Nazista, pessoalmente por Hitler, ou então elas tiveram alguma forma de aliança, tiveram alguma forma de benefício junto à Alemanha nazista. E eu prometo fazer um vídeo explicando muito bem isso, né? Explicando essas relações, né? Como lá a Dr. Oetker responsável por alimentar os soldados nazistas, a Kodak está ligado a processos de espionagem, microfilmagem, a Bayer, né? Uma grande indústria farmacêutica lá, estava lá ligada à produção do gás Zyklon B, que exterminou muita gente, a Porsche, a Volkswagen, a BMW, todos eles estão ligados lá ao desenvolvimento de equipamentos militares, tanques, aviões, carros de guerra. Siemens, ThyssenKrupp estão também ligados ao exército nazista, General Electric, a IBM, não, muito controverso, né? A IBM não aceita muito bem isso, mas a IBM foi a responsável por criar as máquinas que faziam a contagem da entrada e saída das pessoas do campo de concentração, ou seja, todas as pessoas que entravam vivas e todas que saíam mortas, né? Então a IBM ela vendeu muito equipamento para os nazistas, lucrou bastante com o nazismo. Então, ou seja, o nazismo está intimamente ligado com a livre iniciativa privada, com o desenvolvimento do capitalismo alemão e também do capitalismo de outros lugares do planeta. Mas vamos voltar ao campo de concentração, né? O que é um campo de concentração? Um campo de concentração é mais nada menos do que um lugar de trabalhos forçados. A ideia lá do Goebbels é que todo prisioneiro, ele já logo que entra no campo de concentração, ele seja condenado à morte de maneira produtiva. O que é ser condenado à morte de maneira produtiva? É que, na verdade, todo prisioneiro que entra no campo de concentração, ele já entra condenado à pena capital. Só que ele deve ser condenado de uma maneira que gere lucro à a Alemanha e à economia de mercado alemã. Então, todo prisioneiro que entra lá, ele deve pagar pela sua morte e também produzir riqueza para a Alemanha nazista. Então, todo prisioneiro que entra em um campo de concentração, ele sempre vai receber uma quantidade de alimento que lhe dê energia menor do que ele precisa para trabalhar. E que dessa forma, definhando aos poucos, ele venha a morrer, não precisando ser executado. O problema é que a gente tem que lembrar
é que a Alemanha nazista, ela é, na verdade, um regime anticomunista, dentro de uma paranoia anticomunista, né? Então a Operação Barbarossa, que é a operação de invasão da União Soviética, vai trazer então inúmeros prisioneiros, principalmente eslavos, ou seja, comunistas, né, ligados ao Partido Bolchevique, defendendo a União Soviética da invasão nazista, vão trazer inúmeros prisioneiros, e muitos desses prisioneiros efetivamente eram judeus, muitos comunistas eram judeus. Vão trazer então muitos prisioneiros. É a partir desse momento que a gente vai ter também a solução final, a gente vai ter a transformação dos campos de concentração, tendo anexos a campos, na verdade, de extermínio, né? Então, o que é um campo de concentração? Um campo de concentração é um lugar onde essas pessoas vão ir para trabalhar, para produzir bens de consumo para a economia de mercado alemã. Então, todos os prisioneiros, judeus, eslavos, comunistas, socialistas, sociais-democratas, mulheres tidas como lésbicas, negros, ciganos, homossexuais, toda essa gente, ela vai ser presa, vai ser levada, encaminhada em grandes comboios em direção aos campos de concentração. Ao chegarem nos campos de concentração, eles vão trabalhar de maneira escrava, produzindo bens de consumo para várias empresas capitalistas alemã e vão sempre receber a sua quantidade de alimentação muito menor do que a energia necessária para trabalhar dentro desses lugares, uma média de 12 horas por dia, sempre seguido de todo um sistema de tortura terrível, diário, um número de banheiros muito menor do que a possibilidade, do que a necessidade das pessoas que viviam lá, com tempo muito reduzido para utilizar, chamadas todos os dias onde homens, mulheres e crianças nus passam respondendo essa chamada, que é repetida e repetida várias vezes, apenas pela exposição ao frio, à nudez, né, retirando qualquer caráter de humanidade dessas pessoas. Então, o nazismo sempre se apropriou da tortura como uma forma fundamental para dominar a mente, os corpos desses prisioneiros, né, que foram submetidos aos crimes mais horrendos. Então, só para a gente lembrar, né, que para além das câmaras de gás e dos fornos que vão ser montados nos campos de concentração, essa gente, a maior parte dos prisioneiros, acabavam definhando no dia a dia por conta de subnutrição, por conta de uma série de doenças pela sua imunidade acabar baixando pelo estresse e pelo trabalho pesado no dia a dia dos campos de concentração. Então vamos lá, as vítimas, né, dos campos de concentração. A gente tem que lembrar que nos campos de concentração as maiores vítimas foram os eslavos, ou seja, os russos, né, que foram capturados ali durante a Operação Barbarossa de invasão da União Soviética, era o grande objetivo dos nazistas. Então 12 milhões e meio de eslavos vão ser mortos nos campos de concentração. Judeus, a gente vai ter aí um número que vai variar entre 6 e 7 milhões, né? Porque aí as contagens vão variar, porque às vezes o judeu podia entrar dentro de uma outra estatística. Prisioneiros comuns, sem uma definição clara, vão ser aí de 2 a 3 milhões. Os poloneses vão ser aí até 2 milhões. Muito engraçado que muitos poloneses aplaudiam as tropas nazistas quando eles passavam, né, por dentro do território. Mal sabiam eles o que esperava. Ciganos também, uma outra etnia que vivia uma vida bastante vulnerável, também vão morrer vários, uma grande quantidade. Deficientes físicos, e aqui quando a gente fala de deficiente, a gente está falando dos próprios alemães, né? Então, para tomar cuidado de não degenerar a raça, toda aquela pessoa que porventura apresentasse um problema físico, ele deveria ser exterminado para que esse problema não fosse passado geneticamente, né? Então, os alemães mataram os próprios alemães, sim, aí quase 250 mil.
Nesse número também estão os maçons, os eslovenos, os homossexuais, e aqui a gente tem que lembrar as mulheres, né? Muitas vezes mulheres nem mesmo lésbicas eram, mas muitas vezes por uma postura empoderada, por uma postura de não querer se submeter a um regime patriarcalista, machista, ela era então enquadrada por querer ter igualdade de direitos aos homens, ela era então enquadrada como lésbica, né? E que entra muitas vezes nesse número. Também temos as testemunhas de Jeová que também acabam sendo vítimas desse processo. Ao final da Segunda Guerra Mundial, se a gente contabilizar, a gente vai ter aí na União Soviética a principal vítima. São quase 24 milhões de mortos entre soldados, entre civis e principalmente muita gente morrendo de maneira indireta, né? A gente morrendo de fome, desnutrição por conta do caos que vai se criar por conta da guerra. Uma vítima que nós esquecemos normalmente são os chineses, né? O Japão, aliado da Alemanha e da Itália, né? Cometeu os piores crimes contra os chineses. Esses crimes aí chegam a contabilizar 20 milhões de vítimas em uma série de guerras que já começa antes da Segunda Guerra Mundial, já começa aí numa série de guerras entre a China e o Japão, onde os japoneses vão ser tão terríveis ou às vezes até mesmo pior do que os próprios nazistas. A Polônia vem em terceiro lugar aí com um grande número de vítimas. Depois nós temos lá, né, França, Reino Unido, Estados Unidos e Alemanha lá com 7 milhões. Então o que a gente tem que lembrar é que o fascismo e essa mentalidade, essa postura psicossocial e o quanto que essas pessoas se agradavam com essa promessa desse perfil psicossocial levou o mundo a uma guerra que matou entre 40 e 60 milhões de pessoas. Se falarmos em termos apenas militares, a gente vai ficar em 40 milhões. Se nós estendermos as demais vítimas, chega a 60 milhões de mortos, né? Então, o fascismo, ele é um perigo, o fascismo, ele é um evento histórico que não desapareceu, é um evento histórico que está aí, ele possui um traço psicossocial e que, claro, dada a devida proporção, a gente tem que sempre tomar muito cuidado. E por que a gente tem que tomar muito cuidado com o perigo fascista? Porque o fascismo ele vai sempre se utilizar, vai conseguir ser muito sedutor, porque ele trabalha com senso comum, ele trabalha com preocupações mais básicas da população, ele não se preocupa com evidências, ele é um processo que é bastante sedutor, porque ele não trabalha da maneira racional, ele trabalha com o coração, ele trabalha com a emoção, ele trabalha com sentimentos muito primários como o nacionalismo, e essencialmente o fascismo ele é sedutor. Ele é sedutor porque ele trabalha com slogans, jargões, ele trabalha com sentimento, não com a racionalidade. Então é muito fácil de ser seduzido pelo perigo fascista. Se o cidadão comum não estiver atento, se ele não possui o estudo adequado sobre o fascismo, ele pode vir a, sem perceber, acabar adotando uma postura fascista. É bom lembrar que no Brasil 50% da população não possui ensino médio, ou seja, não possui uma educação básica adequada. Temos que lembrar toda a precariedade da educação pública e, portanto, também da educação privada, que também não é de uma qualidade lá muito grande, não, dado ainda mais por todo o fator ideológico que permeia tudo isso. Então a gente tem que lembrar que existe sim o perfil fascista, né? O perigo fascista. Então o que é esse perigo fascista? O perigo fascista é que
Não importa se nós estamos em 1930, não importa se nós estamos em 1918, 1928, 1938 ou 2018, esse perigo é real, esse perigo existe, dadas suas devidas proporções, dadas suas peculiaridades históricas do contexto histórico. O perfil psicossocial fascista está aí e temos que tomar cuidado, porque o fascismo é algo que pode vir a ressurgir e pode vir a ser um discurso muito bem aproveitado pelos aventureiros de plantão sem responsabilidade social, sem responsabilidade com o futuro do Brasil e do mundo. Pessoal, essa foi o final da nossa terceira aula. Eu pretendo estar fazendo um conjunto de outras aulas mais extensa, entrando em mais detalhes, explicando cada um dos elementos, desde lá do contexto histórico, passando pelo conceitual sociológico e também trabalhando um pouco mais o perfil psicossocial. Para isso, então, vou elaborar isso com um pouco mais de tempo, mas por hora é isso. Agradeço bastante a atenção de todos vocês que chegaram até aqui, agradeço aos colegas que contribuíram com as ideias, agradeço aos colegas que me ajudaram tecnicamente, né, e principalmente para quem está compartilhando esse vídeo aí. Um grande beijo, um grande abraço, muito amor aí para vocês do fundo do meu coração e a gente continua se vendo por aí.